Olá pessoal, dando continuidade aí à nossa matéria de História, capítulo 4, tá? A gente está continuando a matéria. A gente começou falando sobre a mineração no Brasil e agora a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre o trabalho nas minas, tá bom? Então todo mundo me acompanhando aí das páginas 250 até 256, tá bom? Logo aqui no início, tá, do trabalho das minas, a gente vai relembrar um pouquinho aqui algumas questões que nós já havíamos falado, tá, sobre a extração do ouro, que era feito por vários trabalhadores. Então a gente falou um pouquinho que eles utilizaram a mão indígena, né, a mão de obra indígena como trabalho, utilizavam também os escravos. Então a maioria dessas pessoas escravizadas, elas trabalhavam por muitas e muitas horas em condições precárias, o que acabava colocando em risco, né, a saúde delas e a vida. Então vocês podem observar aí na página 250 aqui, cada letra aqui eu vou explicar, tá bom? Um pouquinho. Na letra A gente tem os mineradores escravizados. Eles passavam horas com as pernas dentro da água em longas jornadas de trabalho. As condições adversas em que trabalhavam debilitavam rapidamente a sua saúde. Então eles ficavam praticamente o dia inteiro dentro da água, tá? Na letra B a gente já tem aí alguns escravos que trabalhavam em túneis abertos, e somente quando o ouro nos leitos dos rios se esgotavam, tá? Que eles saíam de lá porque havia o risco de desabamento, tá bom? E na letra C, nós temos aí os feitores, que eram homens livres, que eles ficavam encarregados de fiscalizar o trabalho dos escravos nas minas, tá? É importante lembrar, quero frisar com vocês, que a vigilância era permanente dos feitores, que ameaçavam eles por meio de violência. Então eles ficavam ali constantemente nas minas sob a vigilância dos feitores. Na página 250 a gente tem uma imagem da mineração de ouro por lavagem perto do morro do Itacolomi. Então a gente tem essa gravura aqui representando, tá, essa lavagem de ouro. Ela foi do século XIX. Então os trabalhos que eles faziam aqui nas minas de ouro foi representado dessa forma, era assim que eram realizados, tá? Aí pedi para vocês circularem nessa pintura acima aí os detalhes A, B, C e D que foi mostrado aí nas páginas anteriores. Então eu falei aqui da letra A, da letra B e da letra C, e aqui no cantinho da página 251 tá a letra D. Nessa letra D aí, vocês vão ver que a bateia era utilizada para separar o ouro, que parece essa peneirazinha aí, tá? Esse instrumento, ele foi introduzido no Brasil pelos africanos escravizados, tá? Então era tipo uma peneira mesmo, que eles utilizavam para poder fazer essa lavagem do ouro. Então ficava mais fácil à medida que eles iam mexendo nela, para eles verem se tinha alguma peça de ouro lá, tá? Alguma pedra. O século do ouro foi no século XVIII. Essa exploração tornou-se a atividade principal aí, econômica, né, do Brasil. Porém, a atividade mineradora entrou em declínio no final desse século. Por quê? Por causa do esgotamento das jazidas. Então, como era muito intenso o trabalho, acabou que aos poucos foram se esgotando, tá, as minas, para eles poderem procurar ouro. Então essa atividade econômica recebeu o nome, né, nesse período de século do ouro, porque durou somente esse século, tá? Na página 252 a gente tem aqui uma atividade para vocês realizarem, tá? Para vocês ler o texto aí falando um pouquinho sobre a atividade mineradora no Brasil no século XVIII. Aí vai falar um pouquinho dessa exploração do trabalho escravo negro
e que os primeiros anos de mineração, o material, esse metal precioso, né, esse material que eles recolhiam, ele era bastante encontrado nos leitos dos ribeirões, mas ele estava sempre misturado ao cascalho, que recebia o nome de ouro do aluvião, tá? Aí vocês vão responder para mim aí as 3 perguntinhas da número 1, referente a esse texto, e na número 2 vocês vão escrever para mim a condição de trabalho das pessoas escravizadas nas minas. Então já até falei um pouquinho para vocês como é que era esse trabalho, tá? Logo no início. Aqui na página 253, a gente vai falar um pouquinho sobre esse controle das minas. Então a gente já sabia que as minas eram controladas por Portugal e que tinha como objetivo arrecadar o quê? O máximo de riqueza possível por meio da cobrança de impostos. Então eles cobravam esses impostos, tá? Para pagar menos impostos, muitas pessoas faziam o quê? Elas contrabandeavam, tá? Ou seja, elas realizavam um comércio ilegal, que era proibido, tá? Aí elas escondiam parte desse metal encontrado. O objetivo para evitar o contrabando que eles arrumaram, né, que a coroa adotou, foi medidas mais duras, exigindo então que todo o ouro extraído fosse registrado. Ah, professora, mas como? Vocês vão ver aqui agora nessa imagem as barras de ouro registradas com as marcações da coroa. Então vocês vão ver aí que eles colocavam, né, alguns números, algumas letras, era a marcação que eles faziam, porque aí ao se fazer esse registro, parte do ouro era recolhida como forma de imposto. Então, falando dos impostos, vocês vão conhecer um pouquinho sobre os principais impostos cobrados pelos portugueses nessa época da mineração. A gente tem essa representação aqui nesse quadro amarelo aqui, tá? Temos 4 aí. Nós temos o quinto, as entradas, a captação e o derrama. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, começando do quinto. Eu até fiz uma representação aqui no quadro para ficar mais tranquilo para vocês entenderem como é que funcionava o quinto. O quinto era um valor que representava 1/5 de 20%. Então, como vocês já estudaram fração e já, né, estão estudando aí porcentagem, vocês vão conseguir entender melhor. Então, o quinto a gente tem aqui, né, um inteiro dividido em 5 partes. E dessas 5 partes, esses 20% aqui, ó, pintado de vermelho, era todo o ouro extraído das minas, né? Então todo o ouro que era extraído, esse valor representava 1/5, que era os 20%, que deveria ser pago para quem? Esse valor aqui, ó, de vermelho, era pago para a coroa portuguesa, tá? E o resto ficava para eles, tá bom? Esse funcionamento aí da arrecadação do quinto pela coroa portuguesa, ela tinha um nome. Eles falavam que eram as casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Era essa questão de onde o ouro extraído, né, das minas, eles deveriam passar. Então aquele ouro todo que foi ali extraído das minas, eles tinham que passar primeiro pelas casas de fundição. Aí só depois é que eles começavam a dividir esse ouro, porque lá nas casas de fundição era onde eram registradas as marcações, tá? Então, só retomando, a quinta parte, né, ou seja, os 20% pertenciam à coroa, que é esse aqui, tá? E os outros 80%, eles eram transformados nas barras de ouro e marcadas, que eram essas aqui. Entendidos? Qualquer dúvida, tá? Vocês anotem no cantinho, podem me perguntar, tá bom? Aí, depois que elas eram marcadas, eles devolviam, tá? Elas eram marcadas com esse selo, aí elas eram devolvidas para o dono. A próxima taxa que a gente vai ler de imposto são as entradas. As entradas eram um imposto referente à entrada e saída de pessoas e animais na região das minas. Então todo mundo que entrava e saía, tá, tinha que pagar um valor referente. Já a captação era um valor que deveria ser pago pelos senhores por escravo, que era enviado
para trabalhar nas minas. Então, cada escravo, né, que os senhores pagavam por eles, que era enviado para trabalhar na mina, eles tinham que dar um valor que eles estipulavam na época. E o derrama foi um confisco de bens pessoais das pessoas que deviam, dos devedores, para garantir que todos os impostos fossem pagos. Então, eles confiscavam alguns bens das pessoas que deviam, tá, até elas pagarem os impostos. Aí recebia esse nome, de derrama, tá bom? Sendo assim, qual que era o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro fosse registrado? Então era para fazer o quê? É para evitar o contrabando do ouro. Então eles tinham esse controle, tá? Fazendo isso. Era um controle que eles utilizavam. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira, aqui na página 254, tá? Aí a gente vai falar aqui, né, como é que aconteceu, como que ficou conhecida essa revolta da Inconfidência Mineira. Logo aqui no início vocês vão ver aí essa imagem do Tiradentes, que, né, na época ele foi considerado uma figura muito importante, ele foi considerado como um herói nacional, mas essa imagem foi criada pelos defensores, tá, do republicanismo lá no final do século XIX. Então, identificando com os ideais de luta que ele tinha pela liberdade e do rompimento com o regime monárquico, tá? Então, por isso que o Tiradentes recebeu esse nome aí. O que acontecia? Esses impostos, nessa grande quantidade de impostos que a gente viu na página 253, que eu falei um pouquinho que foi o quinto, as entradas, a captação e o derrama, acabou que isso foi uma ameaça, tá? Às medidas autoritárias adotadas por Portugal. Então gerou aí uma grande insatisfação entre a população mineira. Aí dessa forma, tá, uma parte da população livre de Minas Gerais se revoltou contra a coroa e lutou pela independência e para que fosse estabelecida uma república na região. Então essa revolta ela ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Eles não concordavam com essa arrecadação de imposto, então eles achavam isso injusto. E uma das pessoas que liderou, teve uma participação muito grande na organização desse movimento, foi o Tiradentes, tá? Então tinha várias pessoas, o movimento, eles estavam, né, participando desse movimento aí, os comerciantes, fazendeiros, militares e padres. Mas só que um dos participantes acabou delatando aí os planos para as autoridades e a revolta então não chegou a acontecer, eles não conseguiram levar essa revolta para frente. Então muitos rebeldes foram presos, tá, e mandados para fora, para outro país. Aí quem que eles prenderam? Eles prenderam então o Joaquim José da Silva Xavier, que era conhecido como Tiradentes, porque ele era um dos líderes da Inconfidência Mineira. Ele foi o único rebelde condenado à morte e ele serviu como exemplo para que as outras pessoas não se rebelassem contra o domínio de Portugal. Então a gente tem lá em Ouro Preto essa estátua aí de Tiradentes, tá? Então por isso que aconteceu, né, essa revolta e por isso também que o Tiradentes ele foi condenado à morte, tá bom? Por conta dessa revolta. Muitos historiadores da nossa atualidade, eles até questionam um pouco essa ideia aí, tá? Que foi criada nesse contexto. Só que esse período, aí como eu falei com vocês, os republicanos, a gente já viu um pouquinho, tá? Dessas matérias aí nos nossos conteúdos anteriores. Aí os republicanos, eles associaram a imagem de Tiradentes a esse regime, fazendo com que ele fosse um defensor da liberdade e do republicanismo, tá? Então por isso que ele foi esse alvo aí na época. A Conjuração Baiana, tá falando aqui agora um pouquinho, no finalzinho da página 254, foi uma insatisfação
contra o domínio português. Então ela não acontecia somente na região mineira. Em Salvador, lá na Bahia, por exemplo, também teve um início de movimento de revolta. Então não foi só em Minas, tá? Em Tiradentes. Só que a chamada Conjuração Baiana, ela ocorreu em 1798 e reuniu grupos populares, além de pessoas da elite, que eram as pessoas privilegiadas, tá? Daquela época, mas era uma minoria. E seu principal líder foi o médico e político Cipriano Barata. Então as reivindicações dos rebeldes incluíam o direito a salários mais justos, a libertação dos escravos e a proclamação da República. Porém, antes que a revolta acontecesse, os conjurados foram descobertos e todos foram punidos, tá? Então, qual que é a diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? A Inconfidência Mineira se revoltavam principalmente contra a cobrança de impostos por parte de Portugal, tá? Já os conjurados baianos, eles reivindicavam salários mais justos, a libertação dos escravizados e a proclamação da República. Então, a Inconfidência Mineira ela também foi composta por comerciantes, fazendeiros, militares e padres, enquanto a Conjuração Baiana faziam parte aí grupos populares e pessoas da elite. Então, tem essa diferença entre as duas, tá, pessoal? Então, é bom deixar claro isso aí para vocês, tá? Isso é importante, viu? Aqui na página 255, a gente tem uma reportagem falando da questão sobre os impostos da nossa atualidade, tá? Então, eles falam muito aqui sobre os impostos pagos, por exemplo, né? O IPTU que a gente tem, o de meio de transporte sobre a propriedade do veículo, que é o IPVA, são alguns dos nossos impostos, tá? Da atualidade que hoje em dia que a gente paga. Então é importante vocês lerem esse texto para vocês entenderem, tá? Essa questão aí dos impostos. E tem essas três perguntinhas aqui que eu quero que vocês coloquem a resposta no caderno, por favor, tá? Para a gente poder discutir ela quando a gente fizer o nosso próximo encontro, tá bom? Ou se for na live, ou se for pessoalmente quando a gente retornar, tá? Eu gostaria que vocês deixassem registrado. Só coloca no caderno para mim a página e as letras, não precisa nem copiar as perguntas, tá joia? Aqui na página 256, para a gente finalizar, a gente tem uma atividade que ela é um roteiro de entrevista, tá? Ela é pessoal. Então eu gostaria que vocês, para vocês entenderem um pouco mais sobre os impostos pagos na atualidade, né, hoje em dia, vocês vão conversar com uma pessoa da família de vocês e vocês vão seguir esse roteiro aí, tá bom? Aí eu quero que vocês também façam esse roteiro, coloca só o número da página no caderno e as respostas, tá? Porque quando a gente voltar, a gente vai discutir um pouquinho aí a questão desses impostos, tá joia? Então, beijos para vocês e até a nossa próxima aula.